Milionário fica chocado quando mendiga grávida devolve seus documentos perdidos. Era uma manhã cinzenta. O céu nublado parecia refletir o estado de espírito de Luía, uma jovem cheia de sonhos, mas agora perdida nas ruas da cidade. Seu estômago roncava e as mãos tremiam. Ela estava grávida de Gustavo, seu patrão, e tinha sido obrigada a deixar o emprego em meio a xingamentos e humilhações. Agora, sem um centavo no bolso e com a dor da traição, Luía estava determinada a garimpar entre as roupas usadas na esperança de encontrar algo que pudesse vender. Foi ali, em meio a tecidos desgastados e cheirando a mofo, que seus olhos avistaram algo inusitado. Era um envelope vazio, mas à luz da manhã, Luía percebeu que ele tinha algo dentro. Assustada, seus dedos rapidamente retiraram um conjunto de documentos, contratos, um cartão de visita de um empresário misterioso e um bilhete amassado, escrito à mão, que indicava uma reunião secreta. Seu coração disparou. O que aquilo significava? Que vida estava por trás daqueles papéis? Enquanto segurava os documentos, sentiu um misto de medo e expectativa. O peso da situação a fez chorar. O futuro que ela queria para seu filho, Miguel, parecia tão distante. Então, como um sopro de esperança, conheceu Dona Clara, uma mulher sábia que a acolheu em sua casa. A senhora viu algo especial em Luía e a encorajou a cozinhar. No início, Luía hesitava, mas a cada prato que preparava, algo dentro dela despertava. Logo, Luía se tornou ajudante de cozinha em um pequeno restaurante. O cardápio simples lhe dava a liberdade de explorar sabores e ingredientes. Ela nunca tinha se sentido tão valorizada antes. Pessoas vinham de longe para experimentar suas delícias. O restaurante se encheu de risadas, emoção e o aroma irresistível de comida caseira. O lugar ganhou vida, e Luía percebeu que aos poucos estava transformando não apenas sua vida, mas também a de seu filho. Mas as coisas não seriam tão simples. A elite local desaprovava um restaurante gerido por uma ex-mendiga, e com isso novos desafios surgiram. E então, em um dia qualquer, Gustavo apareceu. Ele estava diferente, mais maduro, e a tensão entre os dois reverberava no ar. Ele queria reatar os laços, queria ver Miguel. Mas Luía estava dividida, hesitante. Poderia confiar novamente em alguém que havia lhe causado tanta dor? Enquanto Gustavo se abria sobre segredos de um passado que Luía nunca imaginara, uma nova reviravolta começava a se desenhar em sua vida. Ela sempre sonhou em dar oportunidades a outros jovens como ela, quem sabe inspirá-los a encontrar seus caminhos. E assim, decidiu fundar a Novo Amanhecer, uma instituição para oferecer chances àqueles que também haviam passado por dificuldades. Com o coração palpitando, Luía recebia uma ligação misteriosa um dia. Coração na boca, ela hesitou em atender. O que seria agora? Estaria realmente livre do passado? Ou seria essa uma nova tormenta se formando em sua vida? As perguntas ecoavam em sua mente, e mais uma vez, ela se viu à mercê do futuro incerto. O que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luía estava paralisada. A ligação ecoava em sua mente como um sino distante. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que pulsava acelerado no peito. Com as mãos trêmulas, decidiu atender. Assim que puxou o celular para perto, uma voz familiar surgiu do outro lado. Era uma voz que ela nunca pensou ouvir novamente. A voz de sua mãe. Mãe,
O choque invadiu seu corpo como um gelo tardio. A figura que Luía pensou ter deixado para trás, que havia cortado laços anos atrás, agora a chamava de volta. A conversa era tensa. A mulher que havia fugido de casa, deixado Luía. E seus sonhos agora pedia perdão. E não era só isso. Luía, me escuta! Eu preciso que você saiba de algo muito importante. Você e Miguel estão em perigo. As palavras da mãe cortaram como uma faca. A ideia de perigo fez Luía sentir um nó na garganta. O que poderia ameaçar a vida que ela reconstruía? O passado, tão doloroso, parecia querer se vingar. A mãe explicou rapidamente, apressada e nervosa. Alguém a estava ameaçando por conta de um antigo segredo. O segredo que envolvia o pai de Luía. Alguém que ela pensou ter esquecido. Luía ouviu cada palavra. A colisão de memórias e revelações fazia sua mente girar. O pai, um namorado da juventude, que havia desaparecido sem explicação. E agora, parecia que esse passado sombrio estava prestes a se revelar. Mácula sobre a nova vida que ela tentava organizar. Ele está de volta e está em busca de você, a mãe disse. E isso fez o mundo de Luía desabar. O calor da cozinha, as risadas que ali habitavam, tudo parecia distante. O abrigo que ela construíra com tanto esforço estava ameaçado por sombras do passado. Então você sabia de tudo? Sempre soube? As palavras saíram com amargor. O desapontamento drenou a coragem que ela havia colhido. Por que agora? Por que não havia voltado antes? Mãe, você tem que parar de me procurar. Eu segui em frente. Eu construí uma vida. O desespero cortou a frase. Luía se sentiu invadida, como se estivesse à mercê de um destino que já não lhe pertencia. A resposta da mãe foi um gemido abafado, e um silêncio profundo envolveu a conversa. Luía sentiu a pressão nas têmporas enquanto tentava entender tudo. Então, um barulho ecoou. Ao fundo, algo que parecia uma discussão, gritos e uma porta batendo. Luía, tenho que ir. Eles estão aqui. Estou sendo vigiada. Antes que a ligação caísse, um grito agonizante. O choque percorreu o corpo de Luía e ela se viu paralisada. O telefone silencioso na mão. Uma sensação fria subiu pela espinha. O que acabara de acontecer? O que havia se perdido no outro lado da linha? Seu rosto palpitava e a solidão ameaçava consumir a coragem que ela havia encontrado. Olhar para trás agora parecia inevitável, como um imã arrastando-a para um abismo desconhecido. Como uma sombra, Gustavo apareceu na porta do restaurante, preocupado. Ele percebeu o semblante pálido de Luía e imediatamente se aprontou para perguntar o que estava acontecendo. Mas e suas promessas? E seu filho? A sala, antes cheia de vida, agora se resumia a faíscas. De tensão. O passado perseguidor caminhará junto com eles. Não havia como ignorar isso. As palavras ficaram presas na garganta de Luía enquanto ela olhava para Gustavo. Ele seria um abrigo ou mais um problema? Sem saber o que fazer, ela fez a única coisa que parecia certa. Ajoelhou-se na frente de Gustavo, sem palavras. O que se passava em sua alma era um vórtice de reflexão e medo. Ele se ajoelhou ao seu lado. O que foi, Luía? Você pode me contar? A empatia nos olhos dele fez um pequeno calor ressurgir dentro dela. Mas a ligação com o passado ainda queimava como um fósforo prestes a se apagar. Não posso, não agora. Há algo maior e mais sombrio vindo em direção a nós. Ela balançou a cabeça, o pânico no olhar. A ideia de tudo que ela havia conquistado ruir diante. De algo tão distante e tão próximo a ela ao mesmo tempo era esmagadora. E enquanto se perdia em pensamentos e na possibilidade de um futuro sombrio, Luía percebeu que o nome de sua mãe reverberava em sua mente como um alerta. O que mais ela não sabia? Os desafios agora não eram apenas dela, mas de alguém que poderia recompor ou destruir tudo.
Essa revelação era apenas o começo de uma tempestade que ela não estava pronta para enfrentar. Com um aperto no peito, Lia olhou ao redor, não apenas para o restaurante, mas para o que poderia se tornar seu novo lar, e talvez seu último refúgio. O futuro continuava incerto, mas a luta estava apenas começando. Enquanto Luía se perdia em seus pensamentos, o rosto de Gustavo refletia preocupação. Ele se moveu, inquieto, como se tentasse sentir a energia do que estava prestes a desabrochar. O restaurante que antes era um refúgio, agora pulsava com uma tensão palpável. O som do garçom levando pedidos à mesa ecoava como uma música distante, quase surreal. Luía olhou para ele com um olhar aflito, as palavras ainda entaladas na garganta. Luía, por favor. Ele pegou seus ombros. A força dele trazia um breve conforto. Você precisa me contar o que está acontecendo. Ela hesitou. A verdade era um peso que parecia impossível de carregar. Há algo muito maior e mais sombrio vindo em direção a nós. Ela disse, a voz falhando. O medo aceitava o luto de seus esforços e conquistas. O que poderia destruí-los? De repente, o barulho intenso da porta se abrindo cortou a conversa. Duas figuras entraram. Suas sombras dançavam nas paredes do restaurante, confusas e ameaçadoras. Luía sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aqueles rostos eram familiares, mas ao mesmo tempo estranhos, como ecos de um passado não esquecido. Eram dois homens, com olhares comprometidos. Suas posturas exalavam uma confiança ameaçadora. Gustavo, um deles disse, o tom seco como uma lâmina. Estamos aqui por causa dela. O indicado era Luía. O coração dela disparou, sentindo o eco das palavras como uma batida militar. Gustavo se pôs à frente, seu corpo rígido. O que vocês querem? Ele exigiu. A voz ecoando firme, mas Luía via a fragilidade nos seus olhos. Vocês não deveriam estar aqui. Um silêncio pesado pairou sobre eles. Ela via o cenário se transformar em um campo de batalha, e ela, no meio, impotente. Sem piedade, o segundo homem avançou. Não venha se colocar entre nós, Gustavo. Essa mulher tem um passado que não podemos ignorar. Luía, o que está acontecendo? Gustavo se virou para ela, a confusão misturada à fúria. A tensão apenas aumentava. A revelação da mãe ainda aquecia sua mente como um incêndio, mas o calor se tornava insuportável. Eu não sei, eu só quero proteger Miguel, gritou, a voz implorando por entendimento. Apenas a verdade que você está escondendo. O primeiro homem confrontou, um sorriso sarcástico nos lábios. Você não sabe quem ela realmente é, sabe? Luía ficou paralisada. A cada palavra, um novo feitiço se formava. O que mais poderia ter se escondido debaixo de suas lembranças? O que detrás daquela história que ela conhecia como um sopro de esperança? Sem esperar uma resposta, o homem pegou um documento e jogou na mesa à frente de Luía. Você já viu isso? Era uma foto, e ali estavam seus pais, muito mais jovens, mas reconhecíveis. O choque foi como um soco. E você não sabia sobre o que aconteceu naquele dia, não é? Uma perda real fez você esquecer. Os olhos dela se arregalaram. O que você quer dizer? Seu pai, ele não desapareceu como você achou. Ele foi levado. O som das palavras parecia o barulho de um relógio marcando a contagem regressiva. A raiva e o desprezo invadiram os músculos de Luía. Mãe, como você pôde? A culpa reverberou em seu coração, mas não era culpa dela. Era a verdade sendo desnudada à força. Gustavo, para seu desespero, se afastou. Não era apenas um amigo. Era alguém que poderia se tornar um aliado. O olhar dele estava cheio de desgosto quando reconheceu o cartão do empresário mencionado no envelope que ela havia encontrado. A verdade estava se espalhando como um fogo indomável. Era você quem estava escondendo isso. Era. Por isso que quis me afastar. Ele perguntou a desilusão em cada palavra. Você não é apenas uma ex-mendiga.
Você tá ligada a algo muito maior e mais sombrio. O rosto de Luía palideceu. O destino estava apontando os dedos. Ela sabia que havia mais segredos por trás dessas revelações. E a sombra dos homens na frente dela parecia conhecer cada um desses segredos. No momento em que você decidiu esquecer, Luía, você nos colocou em perigo. O homem olhou nos olhos dela, como se estivesse olhando pela primeira vez. E agora essa decisão vai afetar tudo o que você construiu. Luía olhou ao redor. O restaurante agora se sentia como uma armadilha, e a liberdade que conquistou desmoronava. Os risos que antes preenchiam o ar se transformaram em murmúrios de inquietação. Aterrorizada, ela sentiu suas mãos tremendo enquanto tentava entender a verdadeira extensão do que estava acontecendo. A urgência da vida dela balançava sobre um fio fino, e em um momento, Gustavo decidiu partir. Ele virou as costas, parte dele quebrando a cada passo. O que era verdade? O que era mentira? O peso do passado a puxava de volta, e o futuro continuava a se desfazer, como se tudo ao redor perdesse sentido. Luía viu o olhar do outro homem sobre ela. Era um olhar que transmitia não apenas ameaça, mas um profundo conhecimento. Estamos apenas começando, Luía. A verdade sempre encontra seu caminho. Prepare-se. E a pergunta ecoou em sua mente. Prepare-se para o quê? A vida que ela tinha construído havia um fio de esperança. Agora tudo estava ameaçado. O que mais ela não sabia? O olhar do homem atravessou Luía como uma lâmina. O eco das palavras dele ainda martelava em sua mente. Estamos apenas começando, Luía. A verdade sempre encontra seu caminho. Prepare-se. E naquele instante tudo parecia congelar. O restaurante que antes pulsava com risadas e sabor, agora transbordava tensão. Gustavo, ao seu lado, se virou completamente. A face dele estava marcada pela confusão. O que você esconde, Luía? O que mais você não me contou? A necessidade dele por respostas era palpável. Luía sentiu o peso da decepção nos olhos dele. Não é isso, Gustavo. Ela gritou, sentindo uma raiva crescente. Eu nunca quis te envolver nessa. Mas não havia como escapar da verdade. Ela levantou a mão, como se quisesse bloquear a realidade que se impunha. Luía, um dos homens se aproximou, olhos fixos nela. Estamos aqui por um motivo. A verdade sobre você é muito mais complexa do que você imagina. Ele puxou um envelope de dentro do casaco e jogou na mesa. Neste documento você encontrará algo que mudará sua perspectiva. Estava guardado por tempo demais. O envelope se espalhou na mesa. Imagens de pessoas, documentos antigos, um nome familiar. Isso é o que eu penso que é? Luía murmurou, a mente rodando. O nome do pai, que ela pensou ter deixado para trás, estava ali. Sua história era mais entrelaçada com aquela vida que havia reconstruído do que ela imaginava. Você não pode fugir da sua essência, disse o outro homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. E você também não pode proteger seu filho do que já está vindo. Miguel precisa saber quem realmente é você. A tensão se intensificou. Gustavo estava próximo, quase a bloquear a visão do envelope, mas Luía fez questão de pegá-lo. Os rostos nas fotos eram reconfortantes, mas o olhar vazio de um deles a deixou em choque. Ele é meu pai? As palavras saíram mal pronunciadas, quase uma súplica. Sim, confirmou o homem. Ele esteve longe vivendo em um lugar que você não conhece. Mas tudo isso, o que aconteceu, o segredo, envolve você. E se não tomar cuidado, essa mesma sombra pode engolir tudo o que você reconstruiu. Luía pôs a mão na boca, sentindo o pânico subir pela garganta. Eu não sou como eles. Eu não sou como ele. A negação ecoou em seu coração. Mas o olhar de Gustavo tornou-se mais incisivo. A confiança que existia entre eles estava se esvaindo, como água por entre os dedos. Ele via a verdade, mas era algo que ele não podia entender. Luía
Ele disse gentilmente, mas mantendo firmeza. Eu me preocupo com você. E com o Miguel. O que temos está à beira de tudo desmoronar. Mas Luía estava perdida. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, sem que ela pudesse se lembrar claramente da última vez que estiveram juntas. A lembrança vinha e chamava, mas ela não sabia o que fazer. Qual era a verdade? E quem estava realmente em perigo aqui? Foi quando, de repente, um barulho forte irrompeu do fundo. A porta do restaurante foi arrombada com força e uma sombra entrou, determinando o clima com um cheiro de traição no ar. Era um homem, vestindo um casaco longo e com um olhar ameaçador. Ele avançou sem hesitação, olhando diretamente para Luía. Você não sabia que o passado sempre volta, minha querida? As palavras dele foram como um relâmpago, e o restaurante inteiro parou. Gustavo se posicionou na frente de Luía, mas ela já estava paralisada. Ao longe, o homem começou a se aproximar cada vez mais. Você se escondeu bem, mas agora é hora de encarar a verdade. O que você fez para esquecer nunca será suficiente. Os olhos de Luía se abriram em choque. O homem não era apenas um desconhecido. Ela o reconheceu. Era o homem de suas memórias mais dolorosas. Um traço do seu passado que havia tentado ignorar. Ele não era uma sombra qualquer. Ele era uma parte de tudo que ela havia temido. Não, Luía sussurrou, a trama de seu ser parecendo desabar. Por que você está aqui? A indignação e o medo misturaram-se em sua voz, enquanto todos no restaurante a observavam em silêncio, esperando pela queda. Eu estou aqui porque você precisa saber a verdade. Seu pai, a sua mãe, tudo o que você pensou que sabia era uma ilusão. Você está mais próxima do que. Imagina de um grande segredo que pode destruir não só você, mas também o futuro do seu filho. O olhar de Gustavo se tornou sombrio, a raiva subindo pela sua garganta. O que você sabe sobre ela? Ele exigiu. Mas a interrogação era apenas uma fraqueza diante da avalanche de revelações que estava prestes a acontecer. Luía se sentiu encolhendo, o calor da luta dentro dela se transformando em frio. As memórias da infância, os relatos da mãe, tudo perdido em um redemoinho de dúvidas. Dar o próximo passo parecia impossível. E nesse auge de tensão, quando a verdade parecia estar prestes a ser revelada, algo no bolso do homem arremessado para trás caiu. Um objeto, um pequeno pendrive. Ele não tinha ideia, mas aquilo era muito mais que apenas armazenar dados. Era a chave para um mundo que Luía pensou ter. Enterrado. Precisamos da verdade e eu irei encontrar, disse o homem com um sorriso triunfante. O restaurante estava em choque, e Luía, sem saber se poderia entrar na dança ou apenas se proteger, se virou novamente para Gustavo. Ele estava furioso, o olhar de alguém que se sentia enganado. Mas Luía não sabia como explicar. A verdade estava prestes a sair, e, no entanto, um novo clima de promessa e desespero estava surgindo. O relógio estava correndo. O restaurante já não era mais um palco de felicidade. Era uma armadilha, e Luía estava à beira de um abismo de segredos e realidades que poderiam mudar tudo. O que mais estava por vir? As respostas poderiam ser a salvação ou o desespero. Ela já não sabia como seria mais forte que tudo isso. A verdade quase estava à porta, mas seria capaz de abrir. A tensão no ar era palpável, como se o ambiente tivesse se transformado em um campo de batalha silencioso. Os rostos em volta observavam, com olhares que variavam entre curiosidade e terror. Gustavo estava à frente, uma barreira entre Luía e o homem que se apresentava como uma sombra do passado. O restaurante parecia um objeto estranho, como se as paredes líquidas estivessem absorvendo toda a agitação. Quem é você? Gustavo exigiu, a voz forte e firme, mas já tremendo. Luía mal conseguia pensar. O barulho da sua mente ecoava, preenchendo o espaço.
O rosto do homem a fez sentir como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. Era como se estivesse se afogando em um mar de memórias esquecidas. O homem, uma figura alta e imponente, fitou Luía com... Victor! Disse ele, sorrindo de um jeito que só aumentava a agitação em seu estômago. E eu sou aqui por uma razão muito específica. Ela queria gritar, queria correr, mas estava paralisada. O que você quer de mim? As palavras escaparam de sua boca carregadas de desespero. Tudo o que quero é que você descubra a verdade, ele respondeu, um tom de deboche em sua voz. A verdade que sua mãe tentou esconder e que pode custar mais do que você imagina. De repente, o documento que estava na mesa começou a brilhar sob a luz amarelada do restaurante. As fotos do envelope pareciam ganhar vida, rodeando-a com ecos de um tempo que ela havia enterrado. Ela se aproximou, o coração frenético. O nome do pai a hipnotizava, como se fosse uma linha tênue entre passado e presente. E então, a reviravolta inesperada. Aconteceu. O garçom, que até então havia sido uma presença passiva, deixou cair um objeto grande no chão. Um copo se quebrou e o barulho ecoou como um trovão. A tensão do momento se fragmentou e todos os olhares se viraram para o garçom. Isso não pode estar acontecendo, ele exclamou com voz trêmula. Você não deveria estar aqui. Uma onda de confusão tomou conta do ambiente. Luía sentiu o coração disparar. O que ele queria dizer? O garçom era um conhecido, mas aquela expressão de pânico deixou algo claro. Ele não era quem todos pensavam. Você conhece o Victor? Luía questionou, sua voz quase um sussurro. A tensão cresceu. A atmosfera mudara, tão rapidamente que ela mal conseguiu acompanhar. O garçom hesitou, a mão trêmula suspensa no ar. Ele não deveria estar aqui. Está se fazendo passar por alguém que... Não é? Disse, olhando para o homem com um pesar que deixou Luía inquieta. Victor sorriu, mas havia uma frieza em seu sorriso. Ah, então você decidiu fazer o seu papel, não é? Falou para o garçom, com um desprezo que poderia cortar. Mas a missão não mudou. A família precisa saber a verdade. Confusão. Luía estava rodando entre o inquieto e o horrorizado. O que era essa verdade? O que mais estava escondido? Meu pai, o que você sabe sobre ele? Perguntou, levando a mão ao peito. A dor das perguntas se acumulava, e a resposta poderia definitivamente abalar o que restava de sua sanidade. E então, como se um relâmpago tivesse atingido a sala, uma nova figura entrou. Era Dona Clara, sua mentora, a mulher que a acolheu nos dias mais sombrios. A expressão dela era de terror, olhos arregalados. O que está acontecendo aqui, Luía? Perguntou, a voz alta e firme. Dona Clara! Luía não conseguia entender a dimensão da situação. Estava acontecendo algo monstruoso. Este homem, ele diz saber sobre meu pai. A mulher engoliu em seco e seu olhar cortou a sala. Victor, o que você está fazendo aqui? A preocupação na voz dela era inconfundível. Ah, Dona Clara, respondeu ele, claramente divertido. Aqui estamos, todos juntos. Só falta o Miguel para completar a festa. Nesse momento, um alarme soou na mente de Luía. Miguel, seu filho, em perigo. O eco de uma verdade não revelada a atingiu como uma onda de frio. Você não pode levar Miguel! Luía gritou, colocando-se em frente a Gustavo, confusa entre proteção e desespero. E você acha que pode protegê-lo do que já está vindo? Ele é parte de tudo isso, disse Victor, com um olhar que sugeria algo mais profundo. Ah, minha querida, você não sabe de nada. A tensão parecia insuportável e a atmosfera estava carregada de segredos prestes a serem revelados, como se uma tempestade estivesse prestes a desabrochar. Luía se deu conta de que todos ali estavam conectados de uma forma que ela estava apenas começando a entender. O passado era muito mais complicado do que seu coração conseguia suportar. Não, eu não vou deixar você fazer nada com meu filho.
Ela gritou, o desespero transparecendo em cada sílaba. Victor apenas sorriu, um sorriso que prometia tanto quanto ameaçava. Ah, mas Luía, você está presa nesse ciclo, e agora você terá que fazer uma escolha. Ele olhou para Dona Clara, um brilho maligno em seus olhos. Você já sabe o que está por vir. A pergunta é, você vai enfrentá-lo ou vai deixar tudo que ama para trás? Luía sentiu que suas pernas vacilavam. As portas do restaurante pareciam fechadas, como se o mundo exterior estivesse irreconhecível. A verdade se esconde atrás de cada olhar, e a batalha pelo seu filho estava apenas começando. Como interromper esse ciclo? E antes que pudesse se mover, Victor deu um passo à frente, e a sala começou a girar ao redor dela. O fim e o começo estavam prestes a colidir em um único ponto. O que seria essa escolha que mudaria tudo? A tensão estava insuportável. O coração de Luía batia como um tambor, riscando os limites do que ela pensava ser um novo começo. O homem à sua frente, Victor, tinha um olhar que queimava sob a luz do restaurante. Sua presença não era apenas uma sombra do seu passado, mas uma tempestade iminente. E quando Dona Clara entrou, o ar mudou. Victor, o que você está fazendo aqui? A voz de Dona Clara quebrava a tensão, mas também a intensificava. O olhar silencioso que ela trocou com Luía falava de segredos que iam além do entendimento. Tudo o que você precisa saber, minha querida, disse Victor com um tom desdenhoso, um sorriso que era tanto uma ameaça quanto uma promessa. Então, de repente, como se o chão sob seus pés tivesse se aberto, a porta se estourou novamente. Miguel entrou, seu rosto de menino iluminando o ambiente com um sorriso inocente, mas o contato visual que teve com Luía disparou um alarme em sua mente. A realidade de seu mundo, que parecia ter um propósito, desmoronou. Mãe! Miguel correu até ela, mas o pânico na expressão de Luía fez com que seu pequeno coração não soubesse se deveria ir até ela ou voltar. O que está acontecendo? Antes que Luía pudesse responder, Victor se aproximou, seus olhos como garras. Ah, Miguel, você é bem-vindo. Chegou na hora certa. Há muito para discutir sobre sua linhagem. Miguel, fique atrás de mim. Luía ordenou, o desespero tingindo a voz. A proteção do filho era tudo o que ela pensava. Era como se o tempo tivesse parado. O ar estava pesado, a expectativa quase palpável. Você não pode querer fazer isso. Dona Clara murmurou, a expressão inegavelmente tensa. Luía nunca tinha visto aquela mulher tão assustada. E o que poderia fazer com que alguém tão forte se sentisse assim? Victor, percebendo o impacto que suas palavras tinham, soltou uma risada baixa. Ela sabe muito mais do que deixa transparecer. Mas a verdade ainda está oculta, e é hora de revelá-la, não acha? Dona Clara! Chega! Gustavo interveio, sua postura defensiva, mas Luía percebeu que a bravura dele estava vacilando. Luía, quem é esse cara? O que está acontecendo de verdade? O céu nublado por trás da janela parecia refletir a escuridão crescente dentro do restaurante. Luía abriu a boca, mas a verdade parecia um fardo. O que se escondia era uma dor antiga, e agora todo mundo estava prestes a ser magoado. E então, em um movimento rápido como um aviso, Victor avançou em direção a Miguel. O menino ficou paralisado, os olhos grandes e assustados. Seu pai, você precisa entender que ele era mais do que um simples homem. Ele estava envolvido em coisas que você nem pode imaginar. Basta! Gritou Luía, as emoções explodindo como um vulcão. E nesse momento, uma lâmina de dor atravessou seu coração. Que coisas! Que segredos você está escondendo de mim? Não sou eu que escondo. Sua mãe, sim. Ela sabe mais do que admite, disse Victor, apontando um dedo acusador para Dona Clara, que olhava para Luía como se a vida de ambas dependesse de uma resposta. E há algo que você precisa saber. Seu pai foi capturado por pessoas que buscam vingança. Isso nunca teve a ver com você, mas é a razão pela qual ele também desapareceu. O chão sob os pés de Luía cedeu. A revelação se formou como uma onda.
arrastando a verdade de seu passado com uma força devastadora. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. O olhar de Dona Clara se tornou triste, como se ela carregasse o peso do mundo. Mãe, Luía sussurrou, buscando a verdade em seu olhar. É verdade? Dona Clara, com lágrimas nos olhos, não pôde se conter. Sim, eu jurei proteger você de tudo isso. Mas agora já não sei se tenho força. O passado está voltando. E cada um de nós precisa encarar as consequências. Nesse momento, um grito cortou o ar. Era Miguel, os olhos cheios de medo e confusão. O que significa tudo isso? Eu quero saber a verdade. E o chão tremeu sob eles. O sinal de alerta tocou. Uma sirene cortante ressoou no silêncio, revelando que algo terrível estava prestes a acontecer. O restaurante estava cercado. A porta foi arrombada novamente e um grupo de homens com rostos enraivecidos entrou, cada um com uma expressão que parecia ter sido feita de sombras e vingança. A sala, antes cheia de vida e risadas, agora era um campo de batalha. Luís se sentiu como se estivesse diante de um abismo. O que mais ela não sabia? O perigo que havia perseguido sua família por tanto tempo estava agora à vista. Em um momento de desespero, Luía segurou a mão de Miguel e olhou em volta. Os rostos de todos transformados em uma confusão de pânico e medo. Corra! Gritou Dona Clara. Mas Luía sabia que não haveria saída. A verdade estava diante dela, e agora não havia como voltar atrás. A sala se encheu de gritos e caos. Luía mergulhou em um espaço onde as perguntas giravam como um furacão. Qual era a verdade? E o que significava tudo isso para Miguel? O que viria a seguir? Uma neblina de desespero cobriu o restaurante, e no meio do horror, uma escolha tinha que ser feita. A luz do futuro parecia distante, mas era a única coisa pela qual ela lutaria a qualquer custo. O caos tomou conta do restaurante. Gritos e confusão misturavam-se à tensão palpável no ar. Luí olhava para Miguel, seu filho, com o coração na garganta. Ela precisava protegê-lo. Mas do quê? De quem? O impacto do que estava acontecendo parecia um furacão, e a verdade que até então esteve enterrada estava ao alcance das mãos. Fique perto de mim, Miguel! Ela gritou, mas a voz soou distante, como se estivesse em um sonho. Os homens que haviam entrado estavam cercando a área, fortalecendo a presença de um pesadelo que ameaçava desmoronar tudo o que ela havia construído com tanto esforço. Victor, agora invadindo o espaço familiar, com seu olhar penetrante, começou a avançar. A verdade sobre sua família não pode permanecer oculta. Você precisa entender, Luía. Eles já estiveram aqui e voltarão novamente. Seu sorriso era perturbador, como se estivesse em um jogo de xadrez, movendo suas. Essas! Dona Clara, com os olhos arregalados, se virou para Luía. Você não sabe como as coisas são piores do que imaginava. Não é apenas seu pai que está envolvido, é tudo isso. Mas antes que ela pudesse terminar, um ruído alto ecoou. Um barulho estrondoso que reverberou por todo o restaurante. A porta dos fundos foi arrombada com uma força incrível, fazendo com que todos se virassem para o som. O pânico tomou conta, enquanto a figura de uma mulher aparecia, envolta em sombras. Larguem todos eles! A mulher gritou, sua voz autoritária ressoando como um trovão. Luía mal teve tempo de reconhecer quem era. Era Elisa, uma amiga da infância, alguém que sempre estivera ao seu lado. Mas agora, algo estava muito diferente. O olhar dela não contava apenas de saudades. Havia um veneno profundo, uma questão não resolvida. Você não deveria estar aqui! Gritou Victor, a raiva evaporando seu semblante de confiança. E você não deveria ter voltado! Elisa retrucou, avançando. O choque a impediu de continuar, mas Luía percebeu que a tensão entre os dois transcendia o momento. Havia uma história que não conhecia ali. Quem é você? Perguntou Miguel, olhares de confusão se cruzando entre os adultos. Mãe,
Quem é essa mulher? A inocência dele cortava a tensão, trazendo uma faísca de esperança. Elisa ignorou Miguel e enfrentou Victor. Eu conheço você e sei dos seus planos. Não tem mais como sair impune dessa vez. As palavras deixaram Luía perplexa. O que estava acontecendo? O que ela não sabia? O que poderia ser tão importante que essa mulher estava disposta a arriscar tudo? O passado estava prestes a engolir seu futuro. Você não pode interferir, Elisa. Isso não é. Sua luta, disse Victor de forma gélida. Só que foi a minha luta desde o dia em que você decidiu escapar. Nesse jogo de sombras que destruiu vidas. Elisa bradou, e então algo na expressão dela mudou. Era uma fúria antiga, uma chama que havia sido alimentada por anos de dor e ressentimento. Nesse momento, uma explosão de luz tomou conta do restaurante, iluminando tudo. Luía mal conseguiu reagir antes de ver uma sombra diante da porta. Uma pessoa apareceu. Pensou ter perdido para sempre. Agora estava ali, como um fantasma do passado, trazendo a promessa de revelações que iriam devastar. Você está vivo! Os olhos de Luía brilharam em um misto de alívio e mágoa. Mas a figura que se aproximava também trouxe um peso esmagador. Ele carregava o peso de segredos que poderiam esmagar qualquer esperança que restasse. Sim, Luía. Mas você precisa ouvir o que vou dizer. A voz do pai era grave, e naquele momento, Luía soube que nada seria como antes. Eles estão vindo atrás de cada um de vocês, e eu estou aqui para evitar que o ciclo de dor continue. Ele parou, o olhar fixo em Victor. E mais uma vez, é você quem está no centro disso tudo. Os olhares se cruzaram, e Luía percebeu que a verdadeira natureza de seu pai e de quem estava ao seu redor estava prestes a ser revelada. O jogo que começou com um passado esquecido agora se tornava uma batalha entre verdades devastadoras. Quem poderia confiar em quem agora? No meio daquela confusão da noite, novos laços seriam quebrados e outros forjados. Eu vou protegê-los, ecoou a certeza do pai. Mas o que ele precisava esconder? O passado poderia ser mais profundo e mais obscuro do que ela imaginava. As linhas que separavam o bem do mal começaram a se dissipar, e Luía se voltou para Miguel, o único que precisava ser protegido a todo custo. O futuro estava em perigo, e agora ela seria forçada a encarar uma escolha nada simples. A pergunta ecoou na mente de todos: até onde você iria por amor? E enquanto a tensão se intensificava, ela se preparava para enfrentar a tempestade que ainda estava por vir. Afinal, quem era realmente seu pai? E que segredos ele trouxe consigo? A sala estava em silêncio absoluto. Apenas os ecos de respirações apressadas preenchiam o espaço. Luía olhou para o pai, a surpresa e a dor dela quase visíveis. Você está vivo? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro, um desejo que se tornara realidade. Sim, Luía, mas precisamos ser rápidos, seu pai respondeu, olhando ao redor com uma expressão tensa. Eles estão vindo e não posso deixar você nem Miguel aqui, não agora. Mas antes que Luía pudesse processar as palavras, um alvoroço começou fora do restaurante. Gritos distantes, seguidos pelo barulho de passos correndo. Miguel se apertou contra a perna dela, os olhos arregalados de medo. Mãe, o que está acontecendo? A inocência nas palavras dele cortou o coração de Luía. Fique perto de mim, querido. Luía respondeu, a voz falhando. Victor, percebendo o pânico crescendo, ficou em pé, os músculos tensos. O que você está fazendo aqui, pai dela? Você sabe o que isso significa? Você não pode protegê-los. Eu não estou aqui para discutir com você, retorquiu o pai de Luía, o olhar fixo no homem que havia perturbado tanto a vida dela. E então a figura de Elisa se ergueu, sua postura decidida. Me diga outra vez o que ele realmente é, Victor, e prepare-se para ver o que você trouxe de volta.
A tensão se desfez num estalo quando aqueles homens invadiram o local. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Um brado, um grito ensurdecedor. Parem! Uma mulher entrou, vestida de preto, com uma presença forte. Era a irmã de Luía, Roberta. O rosto dela estava marcado pela dor e pela determinação. Roberta, como você... Luía não conseguiu terminar a frase. Eu ouvi sobre tudo isso. Não podemos deixar que isso continue. Roberta exclamou. As palavras dela estavam carregadas de emoção. Você não deveria estar aqui, respondeu Victor, agora com raiva. E você não deveria ser parte da minha vida, retrucou Roberta, desviando o olhar. Mas é exatamente isso que você está destruindo. Luía estava confusa. Roberta? O que ela sabia? Como todos estavam conectados nesse pesadelo. E a verdade começou a surgir. Victor, furioso, se virou para Roberta. Você não sabe com quem está lidando. Isso não é um jogo. Nada disso é um jogo. É sobre a vida da nossa família, sobre a verdade que vocês esconderam. Roberta gritou, a voz dela ecoando entre as paredes do restaurante. O olhar do pai de Luía se endureceu. Roberta. Não. Você não sabe o que está fazendo. Mas a mulher já estava avançando, e antes que alguém pudesse parar, ela lançou uma revelação que rasgou o silêncio como um grito. Você não é meu irmão. Você não é filho do meu pai. O choque nas palavras dela fez o mundo inteiro parecer parar. O tempo fluiu como se estivesse em câmera lenta. Luía olhou para Roberta, depois para Victor. Um pânico crescente se instalou em seu peito. O que você está dizendo? Eu descobri tudo. Roberta insistiu, com os olhos cheios de emoção. Você é filho de outra família. E por isso, Victor sempre quis te controlar. E você, Luía, é o único em quem ele tem interesse de verdade, porque é a única que pode acabar com o ciclo. Você não é apenas uma ex-mendiga. Você é o que pode mudar tudo. O peso das palavras dela atingiu Luía como um golpe. O chão sob seus pés parecia tremer. Quem era realmente Victor? E o que mais ela não sabia sobre si mesma? O que você quer dizer? Luía sussurrou, o coração acelerado. Victor riu, mas não havia alegria no riso, apenas amargura. Você nunca deve ter conhecido a verdade completa. É por isso que não podemos deixar que ela viva. O desespero tornou-se palpável. Luía segurou Miguel com mais firmeza, como se ele fosse a única âncora nesse mar de confusão. Miguel, fique perto de mim. Mas antes que o caos pudesse aumentar, outro som ecoou. Um barulho de algo pesado caindo. Um novo grupo de homens entrou e eles pareciam ainda mais ameaçadores. O sal que estava armazenado para as mesas se espalhou, como se Deus estivesse lavando o espaço de toda a mácula. Não é apenas Victor que deseja o controle, mas seus aliados. E o tempo deles está se esgotando. Um dos homens anunciou com uma voz profunda. O restaurante agora estava em uma montanha russa de possibilidades. As verdades estavam prestes a colidir. A família que ela pensava conhecer estava prestes a desmoronar. E Luía se viu no meio de uma tempestade que ameaçava engolir tudo. Prepare-se, Luía, disse o pai. O que está por vir mudará tudo e pode ser a sua última chance. Os olhos dela se arregalaram. O que mais poderia acontecer? E se tudo o que conhecia fosse uma grande mentira? O que Victor realmente pretendia? A intensidade da situação cresceu, deixando um eco de questões não respondidas. O futuro estava mais incerto do que nunca. E o que deveria ser uma resposta agora se tornava apenas mais perguntas pressurosas. Luía estava prestes a desafiar tudo o que acreditou saber. Mas essa verdade, que agora pairava no ar, não prometia um fim feliz. O que seria então? A sala estava em silêncio absoluto. Apenas os ecos de respirações apressadas preenchiam o espaço. Luía olhou para o pai.
A surpresa e a dor dela, quase visíveis. Você está vivo? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro, um desejo que se tornara realidade. Sim, Luia. Mas precisamos ser rápidos, seu pai respondeu, olhando ao redor com uma expressão tensa. Eles estão vindo, e não posso deixar você nem Miguel aqui, não agora. Mas antes que Luia pudesse processar as palavras, um alvoroço começou fora do restaurante. Gritos distantes, seguidos pelo barulho de passos correndo. Miguel se apertou contra a perna dela, os olhos arregalados de medo. Mãe, o que está acontecendo? A inocência nas palavras dele cortou o coração de Luia. Fique perto de mim, querido. Luia respondeu, a voz falhando. Victor, percebendo o pânico crescendo, ficou em pé, os músculos tensos. O que você está fazendo aqui, pai dela? Você sabe o que isso significa. Você não pode protegê-los. Eu não estou aqui para discutir com você, retorquiu o pai de Luia, o olhar fixo no homem que havia perturbado tanto a vida dela. E então, a figura de Elisa se ergueu, sua postura decidida. Me diga outra vez o que ele realmente é, Victor, e prepare-se para ver o que você trouxe de volta. A tensão se desfez num estalo quando aqueles homens invadiram o local. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Um brado, um grito ensurdecedor. Parem! Uma mulher entrou, vestida de preto com uma presença forte. Era a irmã de Luia, Roberta. O rosto dela estava marcado pela dor e pela determinação. Roberta, como você? Luia não conseguiu terminar a frase. Eu ouvi sobre tudo isso. Não podemos deixar que isso continue, Roberta exclamou. As palavras dela estavam carregadas de emoção. Você não deveria estar aqui, respondeu Victor, agora com raiva. E você não deveria ser parte da minha vida, retrucou Roberta, desviando o olhar. Mas é exatamente isso que você está destruindo. Luia estava confusa. Roberta? E que ela sabia? Como todos estavam conectados nesse pesadelo. E a verdade começou a surgir. Victor, furioso, se virou para Roberta. Você não sabe com quem está lidando. Isso não é um jogo. Nada disso é um jogo. É sobre a vida da nossa família. Sobre a verdade que vocês esconderam. Roberta gritou, a voz dela ecoando entre as paredes do restaurante. O olhar do pai de Luia se endureceu. Roberta, não! Você não sabe o que está fazendo. Mas a mulher já estava avançando. E antes que alguém pudesse parar, ela lançou uma revelação que rasgou o silêncio como um grito. Você não é meu irmão. Você não é filho do meu pai. O choque nas palavras dela fez o mundo inteiro parecer parar. O tempo flui para baixo como se estivesse em câmera lenta. Luia olhou para Roberta, depois para Victor. Um pânico crescente se instalou em seu peito. O que você está dizendo? Descobri tudo. Roberta insistiu, com os olhos cheios de emoção. Você é filho de outra família. E por isso, Victor sempre quis te controlar. E você, Luia, é o único em quem ele tem interesse de verdade. Porque é a única que pode acabar com o ciclo. Você não é apenas uma ex-mendiga. Você é o que pode mudar tudo. O peso das palavras dela atingiu Luia como um golpe. O chão sob seus pés parecia tremer. Quem era realmente Victor? E o que mais ela não sabia sobre si mesma? O que você quer dizer? Luia sussurrou, o coração acelerado. Victor riu, mas não havia alegria no riso. Apenas amargura. Você nunca deve ter conhecido a verdade completa. É por isso que não podemos deixar que ela viva. O desespero tornou-se palpável. Luia segurou Miguel com mais firmeza, como se ele fosse a única âncora nesse mar de confusão. Miguel, fique perto de mim. Mas antes que o caos pudesse aumentar, outro som ecoou. Um barulho de algo pesado caindo. Um novo grupo de homens entrou e eles pareciam ainda mais ameaçadores. O sal que estava armazenado para as mesas se espalhou, como se Deus estivesse lavando o espaço de toda a mácula. Não é apenas Victor que deseja o controle, mas seus aliados, e o tempo deles está se esgotando. Um dos homens anunciou com uma voz profunda. O restaurante agora estava em uma montanha-russa de possibilidades.
As verdades estavam prestes a colidir. A família que ela pensava conhecer estava prestes a desmoronar. E Luia se viu no meio de uma tempestade que ameaçava engolir tudo. Prepare-se, Luia, disse o pai. O que está por vir mudará tudo, e pode ser a sua última chance. Os olhos dela se arregalaram. O que mais poderia acontecer? E se tudo o que conhecia fosse uma grande mentira? O que Victor realmente pretendia? A intensidade da situação cresceu, deixando um eco de questões não respondidas. O futuro estava mais incerto do que nunca, e o que deveria ser uma resposta agora se tornava apenas mais perguntas pressurosas. Luia estava prestes a desafiar tudo o que acreditou saber, mas essa verdade, que agora pairava no ar, não prometia um fim feliz. O que seria então? O caos tomou conta do restaurante. As pessoas gritavam e corriam, mas Luia estava paralisada. O que significava tudo aquilo? O pai dela, que esteve ausente por tanto tempo, estava ali, e agora a verdade estava prestes a explodir. Pai, o que você quer dizer com preparar-se? Luia perguntou, buscando respostas nos olhos dele. Miguel estava se agarrando à perna dela, também confuso e apavorado. Luia, existe um grupo que quer vingar o que aconteceu com sua mãe e comigo. Eles não vão parar até que todos estejam envolvidos, respondeu o pai. A voz grave e controlada. Roberta, ainda firme, sentiu a tensão aumentar. Victor não é apenas uma ameaça. Ele é um símbolo de um passado que nunca se foi. Se não enfrentarmos isso agora, seremos consumidos. Mas antes que alguém pudesse pensar em um plano, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta e imponente entrou, encorajada por uma horda de homens. A sala estremeceu. Os rostos de cada um estavam carregados de intenções obscuras. Era isso que tanto temiam. Hora de resolver contas antigas, gritou um dos homens, seu olhar fixo em Victor, que parecia mais nervoso do que nunca. Luia tomou coragem. O que você quer? Sua voz soou mais firme do que se sentia. Ela olhou para Miguel, que estava grudado em sua saia, totalmente alheio ao que estava acontecendo. Você sabe o que queremos, Luia. Ah, verdade que Victor escondeu por tanto tempo, o homem declarou, suas palavras ressoando como um gongo na mente dela. A verdade? O que era, de fato? O que vocês querem com isso? O pai de Luia se pôs à frente dela, emanando uma força que parecia ser a única proteção naquele momento. Queremos que você conte o que sabe e que todos vejam a verdade sobre sua mãe, respondeu o homem, virando-se para Luia. Então, estamos aqui para garantir que você conte tudo. Naquele instante, Luia sentiu uma mistura de raiva e dor. Aquelas eram as mesmas pessoas que causaram sofrimento à sua família. Nunca! Eu não vou permitir que machuquem meu filho por causa de erros do passado. Um tremor percorreu a sala, enquanto as ameaças surgiam. Mas no fundo, Luia sentiu uma onda de coragem. Ela olhou para Miguel, o menino que era a razão de sua luta todo esse tempo. Não poderia deixá-lo ser arrastado para todos aqueles problemas. O pai, percebendo a determinação da filha, lançou um olhar rápido em sua direção. Vamos lutar, Luia, e vamos fazer isso juntos. Isto é apenas o começo, gritou Victor, seu tom agora descontrolado. Nada disso faria sentido sem a verdade que você ainda se recusa a aceitar. Luia se virou para ele, com os olhos queimando de fúria. Qual é a verdade? Diga-me! A urgência em sua voz reverberou pelas paredes. Ela pode ver o impacto das palavras na expressão de Victor. Mas antes que pudesse responder, outra explosão se fez ouvir do lado de fora. Um carro batendo, gritos de correria mais altos do que nunca. A porta está cercada, gritou um dos homens, aterrorizado. E então o silêncio. Uma pausa, tensa no meio de um furacão. O pai de Luia respirou fundo. Precisamos tomar uma decisão, juntos. E como se destino tivesse escolhido aquele momento,
Roberta aproximou-se, olhando profundamente nos olhos de todos os presentes. Se não lutarmos por nossa verdade, seremos consumidos por ela. Está na hora de enfrentarmos nossos fantasmas. O grupo concordou e a tensão se transformou em um laço de solidariedade. Luía sentiu o calor da coragem subindo por seu corpo. A verdade não precisará ser temida. Nós somos mais fortes juntos. Os olhares se cruzaram, um misto de determinação e esperança. E no meio daquela tempestade de emoções, a porta finalmente se abriu, e a luz do dia inundou o lugar. O que viria a seguir? Como terminaria aquela luta? Mas o que Luía sabia era que, independentemente do que acontecesse, ela tinha sua família ao seu lado. Fosse com aliados ou inimigos, a batalha da verdade estava apenas começando. Com o coração acelerado, Luía se preparou para o que viria a seguir. Afinal, o que é o passado senão um eco que espera ser ouvido? E qual seria o custo da verdade? Se você ficou preso na história de Luía e quer saber mais, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que cada vez mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa demonstrar seu apoio agora, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir. Não espere nem mais um segundo.